Olá, professores, bom dia. Sejam bem-vindos ao 5º ATPC Online dos anos finais do ensino médio, com o título Possibilidades para uma Educação com Equidade Racial e de Gênero. A condução de hoje será feita pelo Luiz, por mim, Roberta, e pelo Vinícius. Só vou fazer a minha audiodescrição para a gente começar. Eu sou uma mulher baixa, de 1,58 m, tenho a pele morena, mestiça de Índia, negro e branco. Meus cabelos são escuros, tem um pouquinho de luzes. E hoje eu estou com uma camiseta preta com um fundo branco. Pode começar, Gorel. Pode passar. Qual que é o nosso objetivo geral de hoje? Colaborar com a formação continuada de professores em torno da temática antirracista, né, esse é o geral, e os específicos são discutir sobre o ensino, o nosso imaginário em relação ao continente africano, identificar quais ações nós professores podemos ter para diminuir a visão reducionista sobre a cultura do continente, pensar o ensino de literatura como processo educativo de inclusão e democratização cultural, promover o concurso Prêmio Educar, e o último aí que foge um pouco da temática, mas eu preciso falar sobre recados finais da CUCO, que é a Competição USP de Conhecimentos. A gente vai começar com um vídeo de sensibilização, e aí eu peço que vocês prestem bastante atenção para a gente discutir depois. Pode passar. Vocês viram aí no vídeo que a escritora Chimamanda, ela fala qual que é o problema de ter uma história única, principalmente sobre um povo, né? E como que a gente pode ajudar os nossos jovens a não ter essa história única, a não ver somente um lado da história? E aí é importante a leitura de mundo. Pode passar. Se a gente analisa essas duas imagens aí e faz a pergunta, qual delas representa o local do continente africano? Né? É importante que a gente entenda qual que é o imaginário que se tem sobre o continente africano. O que vem à nossa cabeça? E aí, quando a gente dá a resposta, pode passar, Guarel, por favor. A gente vê que, sim, no continente africano tem lugares que são desenvolvidos, tem grandes metrópoles, né? E a outra representação é uma parte da Itália. Então, se eu falasse que a Itália, né, imaginem a Itália, já iriam imaginar algo bem desenvolvido, e não uma parte como está aí, né, que é um local de periferia, que é um local no qual eram as casas mais antigas que se tinham no país. Pode passar. Se a gente faz essa pergunta para uma sala de 35 estudantes, a maior parte vai falar, sim, que a primeira imagem, a da Toscana, na Itália, seria lá no continente africano, né? E aí, quando fala continente, é o continente mesmo, qualquer local sem discriminar. E o que isso traz para a gente? O que mostra? Que a gente tem um imaginário construído sobre o continente africano. E esse imaginário ele foi construído conforme a visão de algumas pessoas. É porque a gente não foi lá, não sei quem já foi lá, mas, enfim, o imaginário construído conforme a visão do que querem mostrar para a gente. Pode passar. E o que a gente pode fazer para que a nossa visão e, consequentemente, a visão dos estudantes sejam diferentes? Pode passar. O primeiro de tudo é a nossa mudança, né? Nós como professores. Então, é importante que a gente tenha sensibilidade para incorporar alguns elementos na nossa prática, né? Então, tem que ter curiosidade e sensibilidade. Pode passar. Tentar incorporar de que modo? Então, da mesma forma que eu, professora de ciências, posso falar de uma paisagem, posso falar de um tipo de fauna, de flora, eu posso contextualizar com alguma paisagem de lá. Se eu for falar de repente, construções, olha que construção linda que tem lá. E aí os tipos de danças, os tipos de vestimentas que tem, qual que é a história de cada cor que se traz nas vestimentas, e o porquê que eles gostam tanto de se vestir colorido, qual que é essa ideia da cultura.
e, por que não, de falar pensadores contemporâneos, né? Então, tem uma lista aí de 5 pensadores, coloquei até o site para quem tiver curiosidade para ver, esse material vai ser mandado para as escolas, né? Então, no nosso dia a dia, quando a gente for falar de algo que geralmente a gente traz recursos nossos, ou norte-americano, ou europeu, a gente pode incorporar também do continente africano. Pode passar. E aí, então, tem algumas dicas de leitura para autoformação. A primeira aí, Grada Quilomba, com Memórias da Plantação. A do meio, Chimamanda, que é A Moça do Vídeo, O Perigo de uma História Única. E Bell Hooks, com Ensinando a Transgredir, uma educação como prática de liberdade. Então, para que a gente tenha um entendimento global, para que essas informações sejam incorporadas na nossa prática, né, é importante que a leitura não seja superficial, e não só do signo, né, o significado e o signo. É importante que haja contextualização e entendimento do que está ao redor. Pode passar. E aí, para isso, a gente pede auxílio, né? A gente utiliza de algumas práticas, como o letramento e capacidades de leitura para a cidadania. Essa autora, Roxane Rojo, ou Rojo, ela é da PUC, e ela escreveu um texto em 2004, falando como que a gente pode utilizar as capacidades de leitura para a cidadania e conseguir que o nosso jovem consiga ter a compreensão total. Pode passar. Então, o texto começa com uma sensibilização ou algo assim para provocar, que Ziraldo Alves Pinto, do Menino Maluquinho, disse que ler é melhor que estudar, né? Para ele era chato para a escola, ficar lendo, então ele acha que ler é melhor que estudar. Pode passar. O texto começa falando que pretende discutir como que pensa as práticas de letramento, né, de leitura escolar, em todas as disciplinas de educação básica, e que ela acha que deveriam ser diversificadas e alargadas, de maneira a preparar nossos jovens para uma leitura cidadã, inclusive na escola. Pode passar. E aí, então, tem os elementos do texto, né, como procedimento e estratégia, leitura e letramento, a contribuição do letramento escolar nas diversas disciplinas da formação e capacidade de leitura envolvida nas diversas práticas letradas. Pode passar. Primeiro, falando de estratégias e capacidades, né? Então, tem aquelas que são perceptíveis, tem as práticas cognitivas, as afetivas, né? O que essa leitura me faz remeter. Tem os procedimentos, que são aqueles que a gente adota para a leitura, né? Ler da esquerda para a direita, no nosso caso, folhear um livro, escanear as manchetes, usar a caneta marca-texto, né? Qualquer procedimento pode auxiliar. Pode passar. Quais são as capacidades envolvidas? A primeira de todas, que a gente tem lá nos anos iniciais, que é a decodificação. E aí, depois que o estudante começa a decodificar, ele vai para a compreensão, e depois da compreensão, ele faz uma apreciação e réplica em relação ao texto. Pode passar. Primeira decodificação é aquelas mais básicas, né, que é compreender a diferença entre escrita e outras formas de grafia, dominar as convenções gráficas, bem aquelas capacidades básicas em relação à aprendizagem, né, e lá nas séries iniciais do ensino fundamental. Pode passar. Já a compreensão, ela vai para a ativação de conhecimentos de mundo, antecipação ou predição de conteúdos, né? Quando a gente está lendo com os estudantes e a gente pergunta o que será que vai acontecer, eles já conseguem fazer essa antecipação. Checagem de hipóteses, localização de informações, comparação, consegue também fazer uma generalização com conclusões gerais, produção de inferências locais e produção de inferências globais, né? Então, ele consegue entender o que acontece pertinho dele e o que pode acontecer também em outros locais. Pode passar. E,
Por último, que eu considero também a mais difícil, a gente não consegue fazer com todos os textos, e eu falo a gente, até nós, adultos, professores, que passamos por uma graduação, pós, mestrado, dependendo do texto, a gente não tem condições de fazer isso sozinho, tem que ter ajuda do outro, que é uma recuperação do contexto da produção do texto, entender o porquê que aquele autor escreve daquele jeito, onde que ele nasceu, como que ele viveu, definição de finalidades e metas de atividade de leitura, percepção de relações de intertextualidade, né? Então, pega uma parte de um texto e fala assim, opa, eu sei quem fala sobre isso também em outro texto. Percepção de relações em interdiscursividade, quem já falou sobre aquilo, percepção de outras linguagens, elaboração de apreciações estéticas ou afetivas, e elaboração de apreciações relativas a valores éticos e políticos. Então, para a gente finalizar aqui essa parte, é importante que a gente construa com os estudantes como que se faz uma leitura de um texto, né? Como que a gente consegue para além da codificação, né? Para além só do entendimento do signo e significado, mas para compreender, para conseguir resgatar, e para chegar ao final fazendo apreciação e réplica do leitor em relação ao texto. Bom, agora eu chamo meu amigo Luiz. Bom dia, professores. Eu sou um homem branco, olhos e cabelos castanhos, tenho aproximadamente 1,76 m e estou usando uma blusa cinza. Né? Nesse primeiro slide que vocês poderão observar aí, eu estou trazendo a questão da literatura decolonial, né? Então, falarei sobre literatura decolonial, pensaremos um pouco sobre o ensino da literatura, pensando na inclusão e democratização cultural, né? Porém, em uma perspectiva da relevância da literatura africana. E para isso eu gostaria de iniciar propondo uma reflexão. Eu acho que ela está no próximo PPT, Guarel. Essa reflexão. Quem de nós aqui ainda se permite acreditar que os esforços para retornarmos ao futuro podem ser particulares ou individuais? Quem aqui ainda se permite acreditar que a busca pela libertação pode ser incumbência única e exclusiva de uma só raça, um só sexo, uma idade, uma religião ou classe? Revolução não é algo que aconteça de uma vez e pronto. Revolução é se atentar cada vez mais para as mínimas oportunidades de promover mudanças verdadeiras nas relações estabelecidas e ultrapassadas. Por exemplo, aprender a abordar com respeito as diferenças que há entre nós. Lorde 2019. Bom, próximo, por gentileza, Guarel. A partir dessa reflexão, iniciarei uma breve contextualização histórica e social sobre o pensamento decolonial. Durante a nossa formação universitária, geralmente, temos pouco contato com autores e obras que retratam a realidade e o pensamento de sujeitos que pertencem às classes sociais menos favorecidas. Em letras, por exemplo, que é a minha formação, temos um cânone literário consagrado que reúne o que é considerado um modelo a ser seguido, com obras clássicas que fazem parte de uma alta cultura, vamos dizer assim. Mas o que é a cultura, se não os comportamentos, as tradições, os conhecimentos de determinados grupos sociais? Então, partindo daí, podemos questionar quem define o que deve ser incluído em uma seleção literária. Sabemos que desde a Constituição de 1988, no Brasil, né, a escola foi aberta para todos, mas de nada adianta incluir fisicamente os sujeitos à margem do sistema escolar se não pensarmos o ensino valorizando suas produções acadêmicas, científicas e culturais. Com isso, eu quero dizer que existem produções relevantes de comunidades indígenas, de mulheres e negros, por exemplo. Um bom exemplo disso a gente encontra na literatura brasileira, que a gente pode encontrar na literatura brasileira,
são as produções de Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus. Próximo, por favor. Tá. Agora eu vou contextualizar a questão do campo literário em uma perspectiva decolonial mais ampla, antes de entrar propriamente na questão da literatura africana, né? No campo literário, também temos que pensar em um ensino que seja antirracista, anti-homofóbico e anti-misoginia, contra preconceitos às populações indígenas, às classes trabalhadoras e à população do campo. Como podemos fazer isso por meio da literatura? Um bom começo seria conhecer, valorizar e estudar as obras literárias e demais contribuições sociais que tenham essas características. Próximo, por gentileza. Então, agora eu gostaria de contextualizar a minha fala a partir da literatura africana. Quando falamos de decolonialidade, do que estamos falando, então? A decolonialidade é a noção elaborada por pensadores que se concentram em analisar crítica e profundamente como a colonialidade europeia, né, e também da América do Norte se impôs nas estruturas de poder. Então, é isso que essa pegada que tem esse conceito, né? Portanto, para pensar em literatura decolonial africana, devemos considerar o quê? Os contrastes políticos e sociais dessa literatura, os quais essa literatura os quais influenciaram a criação dessa literatura. Próximo, por gentileza. Tá, vamos lá. Na metade do século XX, na África, as obras literárias elas serviam para quê? Para denunciar aquilo que não estava correto, mostrar os contrastes políticos, sociais e apresentar às pessoas a necessidade de mudança, chamando-as ao quê? A um posicionamento. Na década de 1950 e 1960, em meio ao domínio colonial da África, das leis de segregação racial no continente africano e também pelo mundo, e dentro de uma mentalidade que só via incivilidade na África, onde as vidas das pessoas negras eram mediadas pelo racismo, eurocentrismo, os autores desse continente realizaram suas primeiras produções. Bom, nesse contexto, a literatura serviu como instrumento de criação e interpretação do mundo. Além de interpretar o mundo, criava o mundo. Sendo crucial que, na história das independências africanas, por meio da literatura, os escritores africanos semearam laços nacionais, expressaram formas de resistência e até mesmo denunciaram as mazelas da nova etapa da vida liberta, que ainda continuou tendo algumas mazelas, muitas, na verdade, né? Então, falar sobre literatura decolonial, nessa perspectiva, é falar sobre pessoas que precisaram se afirmar como pessoas, né? E demonstrar, não só aos outros, mas a si mesmos, e aos seus conterrâneos, que eles possuem valor e que eles são humanos. Por isso, devemos conhecer e reconhecer o valor da literatura africana. Os seus autores, eles foram audaciosos, foram corajosos ao descrever o mundo, né? Ao descrever o mundo ocidental e escrever frente ao mundo ocidental que queria fazer com que a África fosse um deserto nos aspectos humanos. Esses autores, divididos entre produções literárias durante a colônia e também no pós-colônia, recuperaram as imagens de seus povos, por meio do quê? Da literatura. Então, eles deixaram um grande legado ao mundo. Nessa perspectiva, nessa pegada, conforme esse olhar, devemos considerar suas literaturas canonicamente como conteúdos clássicos também, por que não? No sentido da sua contribuição na construção humana e social. Podemos ver um bom exemplo disso na trajetória de José Craveirinha. José Craveirinha foi um escritor e poeta moçambicano, considerado o Camões de seu país. Olha lá, considerado o Camões de seu país. Por quê? Em uma associação, digamos que eurocêntrica, né? Craveirinha resgatou a tradição africana de contar histórias. E por meio de suas palavras, ele transformou seus livros em verdadeiras bandeiras contra o colonialismo português.
Ele assumiu em sua poesia os valores da negritude, exaltando a beleza da mulher negra. Ele defendeu o negro moçambicano, ele denunciou a discriminação racial. Próximo, por gentileza. Próximo. Tá. Então, depois de ter conversado com vocês e refletido um pouco sobre a literatura africana e a questão literária decolonial, eu gostaria de apresentar algumas indicações de autores dentro dessa perspectiva, essa perspectiva que tratei hoje. Porque nesse hall de grandes escritores africanos, encontramos alguns que mais se destacaram, né? A Roberta já chegou a comentar sobre alguns, falou sobre alguns, e agora eu vou continuar falando sobre outros, né? Acrescentar um pouco mais para vocês. Logo em seguida, eu vou chamar o PCNP Vinícius. Temos a Mia Couto, Soyinka, temos também a Chimamanda Adichie, da Nigéria, né? Craveirinhas, de Moçambique, Ismael Beá, de Serra Leoa, né? Chinelo Kweparanta, da Nigéria. Temos também a Nioha, da Nigéria, Nadifa Mohamed, da Somália, Ndewe, da Nigéria, temos Adebayo, da Nigéria, temos Andijak, Angola, temos Nelson, de Gana. Então, são alguns autores que produzem um bom material, um ótimo material. Um abraço, agora eu convido o Vinícius para participar. Olá, pessoal, bom dia, prazer estar com vocês aqui hoje. Só fazendo uma rápida descrição, sou um homem branco, com barba e cabelos escuros, olhos escuros, estou utilizando uma camiseta cinza com um fundo branco. Bom, eu vou falar com vocês sobre esta temática, né, da questão antirracista. Continuamos aqui com a nossa trilha de educação antirracista e também vou fazer um pequeno parêntese para falar um pouquinho da importância da igualdade de gênero. Porque nós tivemos esse ano o lançamento da 8ª edição do concurso, né, do Prêmio Educar. Né? O Prêmio Educar que chega aos seus 20 anos. Ele não é um prêmio que ocorre todos os anos, né? Ele tem um espaçamento, por isso estamos na 8ª edição. Esse ano, a nossa temática do Educar são projetos que envolvam tanto uma política antirracista, que envolva uma busca pela equidade racial, quanto pela de gênero. Vamos ao próximo PPT, Guarel. Bom, galera, vamos lá. Esse prêmio, ele abrange 2 categorias. Ele abrange a categoria gestão e a categoria professores, que se subdividem em outras 2. Vou explicar com calma para vocês ficarem a par, mas já fiquem tranquilos porque o edital vai ser encaminhado para vocês, assim como também os links que vão aparecer aqui vão ser encaminhados para os e-mails das escolas. Tá? Aí é só pedir para os coordenadores de vocês que vocês terão acesso. Então, gente, vamos lá. O Prêmio Educar é uma ação programática do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades, que chega este ano à 8ª edição, celebrando no ano de 2022 20 anos de existência. Nesta 8ª edição do Prêmio Educar, se destaca a equidade racial e de gênero como meta, fundamento e princípio do ato de educar, e mantém o compromisso das 7 edições anteriores de mapear e identificar experiências de gestão e de práticas pedagógicas antirracistas realizadas em ambiente escolar. Pode passar, Guarão. Aqui, galera, a ideia é identificar, apoiar e difundir as boas práticas pedagógicas e de gestão escolar orientadas para ações promotoras de equidade racial e de gênero, com vista a concretizar com qualidade o direito pleno, né, o direito ao pleno desenvolvimento escolar de crianças, adolescentes, jovens, negros, brancos, indígenas e outros grupos étnico-raciais. Então, professores, gestores, vocês que já têm um projeto, né, que aborda essa temática, tanto no que se diz do étnico-racial, né, no que fala da temática antirracista, da educação antirracista, quanto no que diz respeito à educação que vise a igualdade de gênero aí, né, projetos que promovam a igualdade de gênero, podem inscrever aí os seus projetos, tanto os que foram trabalhados no decorrer dos últimos anos, né, 2020, 2021, quanto projetos que vocês tenham
para ainda ser desenvolvidos nos próximos 18 meses. Guarel, pode passar para a próxima tela? Pode passar. Obrigado. Vamos lá, quem pode concorrer? Professores, né, que estejam em atividade nas diferentes etapas da educação básica, infantil, fundamental, inclusive EJA, médio também incluindo EJA, e de todas as modalidades de ensino. Educação de jovens adultos, educação escolar quilombola, educação indígena, educação profissional e tecnológica, educação especial e educação à distância. Gestores de escolas, né, diretores e coordenadores pedagógicos que estejam em atividade na educação básica, em qualquer um dos segmentos e de qualquer modalidade. Tá? Pode passar, Guarel. Agora vamos falar um pouquinho da inscrição. O prêmio ele está dividido em categorias. Como eu falei, nós temos a categoria professor e nós temos a categoria gestão. Pode passar, Guarel. A categoria professor, ela se subdivide em duas categorias. Tá? Nós vamos ter duas modalidades aí na categoria professor. Práticas pedagógicas executadas, realizadas entre os anos de 2019 e 2021, e projetos de práticas pedagógicas ainda não executados. E aí precisa se fazer um parêntese. Nessa modalidade, poderão ser inscritos projetos de práticas pedagógicas em fases de planejamento. Para se inscrever nessa modalidade, é necessário que a pessoa proponente assine um termo de compromisso de realização da prática pedagógica, apresente a anuência da gestão escolar para executá-la e, no mesmo termo, a previsão do início da prática pedagógica com prazo máximo de 18 meses para executá-la. Então, eu posso colocar um projeto que eu estou elaborando aqui? Posso colocar. Mas ao colocar esse projeto, no meu termo de compromisso, eu vou ter um termo de previsão. No mesmo documento, eu vou ter um termo de previsão do início da prática e um cronograma máximo de 18 meses para executá-la, para findá-la. Tá? Pode passar para o próximo. Aqui, pessoal, nós temos os objetivos específicos da categoria professor. Os objetivos específicos da categoria professor são incentivar o fortalecimento e a inserção curricular dos conteúdos alusivos à diversidade étnico-racial e de gênero, favorecer o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos e paradidáticos que auxiliem professores e escolas na abordagem adequada e crítica da diversidade e das relações étnico-raciais e de gênero em sala de aula, e apoiar a implementação da LDB, alterada especialmente pelas leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que são as leis que falam sobre o ensino de história e cultura africana e afrodescendente aqui no nosso território nacional. Pode passar agora, por gentileza? Galera, é importante que os projetos de vocês estejam alinhados e atendendo tanto a legislação que nós temos para promover a igualdade de gênero, quanto a legislação para promover a diversidade étnico-racial. Né? Vamos lá. A outra categoria que eu falei é a de gestão. Na categoria de gestão, a gente só tem uma modalidade, né? Que é a gestão com equidade e antirracista. Nesta modalidade, eu vou passar agora os detalhes. Agora pode passar para o próximo slide. Nesta modalidade, né, nós temos como objetivo específico incentivar a inserção de ações e procedimentos de gestão escolar voltados para a equidade racial e de gênero e para comportamentos e atitudes antirracistas. Pode passar, Guarão? Pode passar. Escolas com ações planejadas de gestão escolar valorativa da diversidade, promotoras do antirracismo e com foco na equidade racial de gênero, são as que podem participar, são elas que se destinam. Tá? Aqui nós temos uma observação. O termo de compromisso, sem implicações jurídicas, ele precisa ter o prazo de início
das ações, tá? De implementação aí das ações. Então, se a sua escola ela já tem ações planejadas de gestão escolar valorativa da diversidade, né, que promovam aí o antirracismo, que tem um foco na equidade racial e de gênero, você pode inscrever sua escola aí, né, nesse prêmio Educar do ano de 2022. Só que, eu já vou antecipando aqui, a gente vai ter um slide à frente, já estar aí passando, Guarel. O prazo para as inscrições, ele vai apenas até o dia 21 de maio, né? O programa ele foi lançado no dia 21 de março e o fim das inscrições ocorre no dia 21 de maio. A SEDUC abraçou o projeto e fez o lançamento oficial, né, do Prêmio Educar, né, que não é um prêmio da nossa rede, na semana passada, né? E agora nós estamos retransmitindo aí o prêmio para vocês poderem se inscrever aí e participar, tá? Só observações importantes quanto às inscrições. Elas serão automaticamente desclassificadas, né, caso os trabalhos sejam inscritos fora do prazo. Temos duas formas de se inscrever. Até agora já pode ir passando. Uma forma de se inscrever é pelo meio digital, via e-mail, né, via o meio eletrônico, formulário eletrônico, e a outra forma é pelos correios. O que vale para a inscrição via correio é o carimbo de envio. Se o carimbo de envio ele for posterior ao dia 21 de maio, a inscrição ela será invalidada. Então vocês podem fazer as inscrições dessas duas maneiras que aparecem na tela, né? Por meio do formulário eletrônico, que está fixado em um campo próprio aí, né, do site do CERT. É só abrir aí o www.cert.org.br ou pelo meio dos correios, onde vocês têm que abrir o site também do CERT, baixar o formulário, preencher e enviar aí para o endereço que aparece. Pode passar, Guarel. Pode passar. Então, as inscrições elas são realizadas aí dessas seguintes formas que eu acabei de falar para vocês, né? Ou diretamente pelo CERT, pelo site, ou pelo formulário nos correios. Pode passar, Guarel. Edital, regulamento e maiores informações, né? O edital PDF você também vai encontrar lá no site do CERT. Eu vou passar para vocês também pelos nossos grupos de WhatsApp e pelo e-mail das escolas o edital, junto com os endereços eletrônicos que vocês vão precisar. E para mais informações, a gente tem também esse endereço que eu também vou passar para vocês pelos grupos de WhatsApp, juntamente aí do e-mail institucional das escolas. Pode passar, Guarel? Esse é o nosso concurso aí do Prêmio Educar. Como vocês viram, o Prêmio Educar ele abrange não só a educação antirracista, mas ele também abrange as práticas que visem promover a igualdade de gênero. E para isso nós já temos algumas legislações antigas que falam de como promover a igualdade de gênero. A própria Lei Maria da Penha, né, ela prevê que seja feito um trabalho no sentido de educação para promover uma igualdade de gêneros, para se prevenir as violências, né? Um trabalho de conscientização dos nossos estudantes, de toda a nossa comunidade escolar, inclusive dos docentes mesmos, para prevenir aí a violência contra a mulher. Então, nós também temos, em paralelo com o programa, com o Prêmio Educar, a questão da Lei da Lei Maria da Penha nas escolas. Pode passar, Guarel, por favor? Nós tivemos duas atualizações na legislação no decorrer do ano passado. Eu falo em atualizações porque ano passado nós tivemos a aprovação de duas leis, uma federal que foi aprovada em junho e a lei 17.431 que foi aprovada em outubro do ano passado, essa de cunho estadual. Essa lei 17.431, ela faz na verdade, um grande compilado de toda a legislação que visa a proteção da mulher e, ao mesmo tempo, a promoção da igualdade de gêneros no Estado, desde as leis dos anos 60 até o presente atual. Então, vai pegar desde uma lei lá de 1968, que fala da data comemorativa da Mão Preta, lá no dia 28 de setembro, é uma data que se recomenda que seja trabalhada nas escolas, até toda a legislação do cunho da educação que promove a igualdade de gênero,
né, passando pela Lei Maria da Penha e tudo mais, né, que aí no caso é uma legislação federal, Maria da Penha, né, vai estar tudo abarcado dentro dessa legislação aí, dessa lei 13.431. Ela faz um grande compilado de tudo isso. Aqui está com o hiperlink, tá, pessoal? Vocês terão acesso a essa legislação, né, a estas leis que aparecem aqui na nossa apresentação via o hiperlink. Também vou mandar elas em separado por e-mail. Pode passar, Guarel. No artigo 71 desta lei que eu acabei de citar para vocês, ela determina, enquanto conteúdo obrigatório no ensino fundamental e médio, a crítica da violência doméstica e da discriminação de gênero, indicando que seja inserido de forma transversal nos currículos escolares, abrangendo todas as áreas do conhecimento e componentes curriculares. Então, é uma temática que precisa ser trabalhada. Na própria lei se indica o mês de março como um mês propício para o trabalho dessa legislação, mas não só. É um trabalho que tem que ser realizado no decorrer de todo o ano. Em 10 de junho de 2021 também houve a publicação desta Lei Federal 14.164, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Educação Nacional, desculpa, deu uma engasgada aqui, para incluir conteúdos sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e instituiu a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, que deve ser realizada no mês de março, né? Na semana aí do dia 8 de março. Pode passar, Guarão. Agora, pessoal, eu vou passar para a Roberta, que ela tem um recado aí quanto ao Cuco, né? E ela vai precisar desses instantes finais. Não deixem de escrever. Eu sei que tem muitos professores que têm ações boas aí, né? Assim que eu vou citando de cabeça, o Pedro, Luiz, a Verusca, fazem projetos excelentes em educação antirracista e também pela igualdade de gênero aí. E assim, valeria muito a pena se vocês escrevessem esses projetos de vocês aí no prêmio. A premiação para professor é de R$7.000 em dinheiro, na modalidade de gestor em equipamentos para a escola, tá? Valeu, pessoal. Passando de volta aí para a Roberta. Rô? Obrigada, Vini. Pessoal, só para finalizar, para não cair no esquecimento, a CUCO 2022, que é a Competição USP de Conhecimentos, foi falado para os coordenadores em uma reunião que a gente teve aqui na diretoria, e foi pedido para que a escola selecionasse um professor responsável. Né? A gente sabe que vocês estão com bastante tarefas, bastante atividades, e aí vem concurso, né? Mas é importante que se dividam as coisas aí na escola. Né? Então, só para lembrar, as inscrições da CUCO é até dia 13 de maio, e aí a primeira fase, depois, né, vem a prova da primeira fase, depois vem o resultado, e a segunda fase, que é presencial na escola, as provas vão para a escola. Quais são os prêmios aqui para a CUCO? Os estudantes do terceiro ano do ensino médio que forem premiados, eles ganham automaticamente a isenção do vestibular, e o vestibular está quase R$200, né, então é legal. E para o primeiro e o segundo ano do ensino médio, né, a primeira e segunda série do ensino médio, tem visitas monitoradas na USP, tem cursos online, então é importante que a gente dê essa dica para os estudantes já se imaginarem inseridos na universidade. Bom, a gente fica por aqui, a gente agradece mais uma vez a presença de quem está, de quem vai assistir depois, o importante é acompanhar. Então, nós somos esse grupo desse ATPC, do 5º ATPC. Coloquem todos. Obrigado, pessoal. Obrigada. Não deixem de escrever os projetos de vocês no concurso, tá? Os professores que forem selecionados, o prêmio ele é de R$7.000 para cada professor. Tá? E para as escolas é um prêmio que vai em recursos para compra de equipamentos no valor, se não me engano, de R$10.000. Então se inscrevam. Se vocês têm um projeto, já exercem, coloquem aí para dar visibilidade a esse projeto. Até dia 21, agora de maio. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.